precioso do que a minha família. E se a minha família é o bem mais precioso que eu tenho, com certeza eu tenho que investir em minha família de alguma forma. E aí eu vou fazer mais uma outra pergunta para você poder meditar nesta noite. Você tem investido na sua família e de que forma você tem investido? É sempre complicado, né, irmãos? Para quem já pregou duas vezes em cima do mesmo tema, pegar uma terceira vez, mas Deus ele tem uma palavra para você e para a sua família, e nesta noite eu creio assim, amém? Provérbios capítulo 24, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Vamos ler todos juntos, amém? Amém. No 3, 1, 2, 3. Com A sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. glória a Deus. Queridos, a verdade é que nós estamos vivendo em um tempo de caos nas famílias. O mundo, a carne, o diabo e muitas outras coisas mais têm destruído muitos lares. O mundo em que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, mudou e está mudando os valores da família e nega os princípios da palavra de Deus. E lá em 1 João capítulo 12, versos 15 e 16, a Bíblia vai nos alertar acerca disso, vai dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. E o título que nós encontramos para essa mensagem de hoje: edificando a família. Como nós já falamos aqui outras vezes, queridos, uma das coisas que nós temos que mais nos preocupar é com a nossa família. Eu tenho ensinado aqui nessa igreja e continuarei ensinando que na regra geral, né, em primeiro lugar vem Deus, mas em segundo lugar vem a nossa família. Porque não tem como você estar bem, estar com a sua vida espiritual bem, se a sua família não estar bem. E talvez você vá me dizer assim: poxa, pastor, é isso mesmo. Eu estou passando por algumas dificuldades em meu lar, no meio da minha família, e é exatamente isso que eu estou fazendo, dando prioridade à minha família. Mas a sequência
a igreja. Mas muitas das vezes, queridos, nós passamos por situações difíceis, por determinadas situações, porque nós mesmos não estamos investindo da maneira correta no meio da nossa família. Achamos tempo para tudo em nossas vidas, buscamos soluções para uma série de situações em nossas vidas, mas deixamos de priorizar o primeiro e o mais importante, que é Deus, para que as coisas vá bem em nossa família. E aí, na introdução que nós temos, vai falar sobre o mundo, que a sociedade em que nós vivemos estão trocando os valores de família. A própria sociedade, o apelo midiático, está fazendo com que a sociedade, de uma maneira geral, e isso está chegando dentro da igreja base dos irmãos, fazendo com que os valores bíblicos não sirvam de parâmetro para uma educação familiar. Infelizmente, irmãos, os homens estão separando o que Deus ajudou e estão achando uma coisa super normal. E a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo 10, versículo 9, diz assim: porquanto que Deus juntou, não separe-o. O diabo tem se aproveitado disso, está conseguindo destruir muitas famílias. Em meio a tanta destruição, parece que o trabalho de edificar nunca termina. Em meio a tantos problemas que aparecem, o trabalho de edificar um lar, de edificar uma família nunca termina. Precisamos estar sempre restaurando algo que foi abalado, uma estrutura que foi abalada. Aí nós vamos lá, temos que ter o devido cuidado para restaurar. Mas isso é uma coisa normal, queridos. Um dia isso vai acabar. Quando o Senhor Jesus voltar para buscar a tua igreja, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a minha e a tua família, a minha e a tua casa, essa questão de restaurar, sempre, está sempre restaurando, vai cessar. Concernente ao tema da mensagem nesta noite, edificando a família, surge uma pergunta: como podemos edificar uma família? Glória a Deus. Como podemos edificar uma família? Agora eu vou fazer essa pergunta um pouco mais pessoal, como se eu estivesse perguntando para aquele que tem a resposta. Deus,
Como posso eu edificar a minha família? Pergunte para Deus aí. Deus, como posso edificar a minha família? E aí nós vamos trazer, queridos, algumas estratégias, alguns pontos que vai nos ajudar a edificar a nossa família. De repente você pode estar se perguntando, eu vou falar um pouquinho para o Jota, que trabalha lá em casa, é meu pai, é minha mãe, eles que têm que se preocupar com esse negócio de edificar a família. Não, você também pode ajudar na edificação da sua família. Aleluia. Você tem que tomar essa responsabilidade para você, como se fosse a coisa mais importante a se fazer na face da terra. Eu posso ajudar a edificar a minha família. Eu posso ajudar a edificar a minha casa. Não importa se eu sou adolescente, não importa se eu já tenho uma idade avançada, porque há inúmeras formas de se ajudar a edificar um lar. Mas sabe como é que os membros de um lar, normalmente, eles se preocupam com essa situação? Eu falei aqui, acho que primeira vez que nós ministramos sobre família, sobre a questão do preventivo. Quem faz preventivo aqui? É médico, irmão, é saúde. As mulheres normalmente fazem preventivo. Os homens normalmente após, não é o meu caso, após os 40, né? Eu sou muito novo ainda, fazem preventivo também, ou teriam que fazer, muitos não fazem. Homem, é complicado esse negócio de médico, né? Só começa a diabetes quando o negócio está feio mesmo, está estreito, quando a casa já caiu. Mas deveriam fazer. Mas não, normalmente, os membros da família só vão se preocupar com essa situação quando a coisa já está instalada. Como eu posso edificar uma família? Então nós vamos aprender algumas características de edificação no lar. A primeira coisa que eu tenho que entender é quem pode, é quem dá o sustento, é quem é verdadeiramente o alicerce da família. A primeira coisa que nós temos que nos preocupar é que a nossa família, ela tem que ser edificada por Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado com um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra ela, contra a casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com o ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. A casa, a família que está edificada em Deus, que foi edificada por Deus, ela nunca vai cair, ela nunca vai sair dos propósitos, ela nunca vai se desviar dos propósitos de Deus. Temos que entender que a família, queridos, ela foi criada por Deus. E quem melhor que Deus para sustentar uma família? Só que existe um grande problema nesse negócio aí de Deus sustentar uma família. Porque verdadeiramente Deus ele quer sustentar a nossa família. Mas infelizmente muitas vezes nós não deixamos Deus sustentar a nossa família. Buscamos socorro em diversos lugares e esquecemos de buscar socorro naquele que pode socorrer verdadeiramente. Glória a Deus. Então Deus, ele foi ele que criou a família. Ninguém melhor do que ele. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Você vai lá ver que criou para Deus um homem, a sua imagem, a imagem de Deus ele criou, o homem e a mulher ele criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus instruiu a família. Ninguém melhor do que ele para sustentar a nossa família. Deus conhece cada membro de nossa família. Deus conhece todas as nossas necessidades. Deus é aquele que pode suprir, é aquele que pode sustentar cada família na terra. E por isso, irmãos, o Senhor, ele é o primeiro interessado em abençoar e edificar a sua família. Agora você tem que ver. Eu tenho que querer. Quando eu entro na regrinha que eu falei, primeiro Deus, eu estou dizendo assim para Deus: olha Deus, tu estás em primeiro lugar na minha vida, então eu entrego a minha família a ti e peço que tu cuide da minha família. Aleluia. O homem sábio ele edifica sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Uma família edificada na palavra de Deus não se abala, porque a sua fé está firmada em Deus. Aleluias. Lembra da pergunta? Como você tem investido na sua família? De que forma você tem investido? E a Bíblia vai dizer que no Salmo de número 125, verso 1, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. As lutas vão se levantar, os problemas vão aparecer, as doenças vão aparecer, vai faltar dinheiro, vai faltar trabalho, aleluia, mas aquele que está edificado em Deus, aquele que está preso na palavra de Deus, não se abalará.
importante a se fazer para que a minha família, a sua família seja edificada por Deus. Nós vamos encontrar, lá em Êxodo capítulo 12, versos 21 a 23. Fechar as portas para o mal. Deixar Deus fazer isso, irmãos. Uma coisa que eu aprendi em minhas orações, todos os dias que eu dobro no meu joelho, e procuro fazer isso todos os dias, irmãos, sem faltar um dia, porque eu tenho que entender que a oração ela tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que entender que para minha família estar bem, eu tenho que estar em oração. E uma das coisas que eu tenho aprendido que todos os dias eu faço, sem deixar um dia faltar, é entregar a minha família nas mãos do Senhor. E aí eu entrego cada um dos meus filhos, entrego a minha esposa e entrego o meu lar nas mãos do Senhor todos os dias. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia vai me ensinar que eu tenho que orar sem cessar. E eu orando todos os dias, eu não estou orando sem cessar. Sem cessar seria continuamente. Eu orando todos os dias, ainda estou orando pouco. E o pior é que tem crente que não ora nada e quer que a família esteja bem. Mas, meus irmãos, quer que a paz esteja reinando. E aí, irmãos, pior ainda, quando o problema vem, a situação difícil vem, mas, poxa Deus, olha lá, o vizinho lá está bem prostrado e eu não. Mas não ora, não busca o Senhor na palavra. Como é que quer que a sua família vá bem? Você é o cabeça do seu lar, jovem. Você é o cabeça do seu lar, adolescente. Você é o cabeça do seu lar, pai. Você é o cabeça do seu lar, mãe. Todos nós temos a obrigação de orar todos os dias. A Bíblia não falou, pastor, ore todos os dias sem cessar. A Bíblia diz assim, olha, orai sem cessar. Aleluia. Deixar Deus fechar as portas do mal. Então, ore, entregue o seu lar, peça ao Senhor. Deus, acalma os seus anjos ao redor do meu lar. Sabe por quê, irmãos? O diabo ele entra pelas flechas. E depois que ele entra e se instala, ele faz uma roça e destrói muitos lares. Não podemos deixar brechas para o diabo entrar. E uma das formas de fechar as brechas é viver uma vida de oração, é voltar o seu joelho todos os dias, entregar a sua família, entregar os seus filhos, entregar os seus irmãos, entregar o seu lar, a sua finança, o seu trabalho nas mãos do Senhor. Êxodo capítulo 12, versos 21 a 23. Diz assim, olha, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e disse-lhes, ide, e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os dois umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta,
em ambos os umbrais, o Senhor passará naquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Aleluia. Quando você dobra o seu joelho no seu lar para orar pelo seu lar e entregar nas mãos do Senhor, você está aspergindo o sangue do Cordeiro nos umbrais da sua casa, nas portas, das janelas. Você está fechando as brechas para que o diabo não entre, aleluia, se instale dentro da sua casa. E os irmãos conhecem muito bem essa história. O anjo da morte passou e aqueles que não estavam com sangue nos umbrais da casa, o que aconteceu? O que aconteceu? Morreram todos os primogênitos. Não podemos deixar nosso lar desprotegidos, irmãos. Se você tem a sua família, se você ama a sua família, não espere a sua mãe orar pelo seu lar. Não espere o seu filho orar pelo seu lar. Não espere o seu marido orar pelo seu lar. Não espere a sua esposa orar pelo seu lar. Dobre o seu joelho e entregue o seu lar na mão do Senhor. Aleluia. E Ele vai fazer a obra do seu lar através da sua vida, através da sua oração. Glória a Deus. Ah, quem tem que orar? Meu pai que é pastor. Está enganado. Está enganado. Está enganado. Você é pastor, você tem que orar. Aí meu pai que é presbítero, ele tem que orar. Minha avó, que é dirigente de oração, é quem tem que orar. Não, quem tem que orar é meu marido que está lá na frente do trabalho lá na igreja, né? Ele tem que orar. Ele está de frente do trabalho, ele tem que orar. Aleluia. Além da Bíblia falar que nós temos que orar sem cessar, a Bíblia vai dizer também, queridos, se você não sabe, eu vou te dizer agora: orai uns pelos outros. Aleluia. Glória a Deus. O irmão tem que orar pelo irmão, o pai pela mãe, a mãe pelo pai, a mãe e o pai pelos filhos, pela avó, por toda a família. E a obra do diabo cairá por terra. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não podemos deixar o nosso lar desprotegido. Precisamos fechar nossa casa contra toda a influência maligna. Eu quero que você saia daqui nesta noite, aleluia, sabendo que você tem obrigação de orar pelo seu lar. Não espere o outro. Olha você. Se o outro não está orando, dobre o seu joelho e ore. Aleluia. Ore para Deus abençoar o seu lar e ore para que Deus conscientize o outro que ele tem que orar. Glória a Deus. Amém, Jesus. É o poder da oração, irmãos. É o poder da oração. Às vezes, a gente canta na igreja, né? Eu creio no poder do joelho que se dobra. Eu creio no poder da oração. E não ora, irmãos. Eu creio no poder do joelho da irmã de oração. Mas o meu mesmo não se dobra para orar.
temos que aprender a orar. A oração é uma das armas que Deus, que o Roger tem que falar aqui nas pregações dele aqui de quarta-feira. Aí é com ele, né? É uma das armas, irmãos, que Deus deixou para nós, para lutar contra o mundo espiritual. Sabe por quê? Quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos nesse mundo espiritual. Eu não vou falar muito, mas senão o Roger vai pegar carona, daqui a pouco ele está pegando um gancho aí das palavras que eu soltando, entendeu? Então assim, não deixe, não debreche. Podemos fechar nossa casa para todo mal através da vida de oração. Em Mateus 6 vai dizer: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará diante dos homens. Feche, feche, lacre a sua casa para todo mal. Não deixe, não permita que o mal nem se aproxime. Quanto mais entrar, eu peço muito a Deus, não deixe que o diabo nem passe aqui na minha porta. Não deixe que ele nem se aproxime do meu lado. E eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem ouvido a minha oração. Eu creio. Outra coisa que vai nos ajudar, lembra aí, Rosângela? Aí. A edificar o nosso lar é fazendo com que a tristeza dê lugar à alegria. Podemos deixar, irmãos, um ambiente de tristeza é um ambiente muito ruim. Não podemos deixar a tristeza dominar o nosso lar, a nossa família. Já basta os problemas que nós temos aqui fora no dia a dia, com amigos de trabalho, com amigos seculares, escola, e até nas igrejas. Já basta esses problemas. Uma coisa que eu aprendi e eu procuro colocar em prática todos os dias é não carregar comigo pelo meu lar os meus problemas de fora. Eu não posso levar os meus problemas, as minhas confusões de trabalho e etc. para dentro do meu lar. O ambiente do meu lar tem que ser o mais saudável possível. Meu relacionamento com a minha família tem que ser o mais saudável possível. Eu tenho que querer, ter prazer de estar em casa com a minha família. E se é uma coisa que eu tenho, irmãos, que eu adoro, é estar em casa com a minha família. Eu tenho prazer de estar com eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o meu tesouro. Esse é o bem mais precioso que eu tenho na terra. É a minha família. Não trocar a minha família por festa nenhuma, por dinheiro nenhum. O meu prazer é estar com eles. Infelizmente agora começou a época de trabalhar e tal. Eu gosto de viajar para a Bahia, eu não gosto de viajar para lá sozinho, eu quero até viajar, mas é como se um pedaço de mim tivesse
ficado aqui. Você tem que ter esse prazer. Você tem que ter prazer de estar ao lado do seu irmão de carne. Você tem que ter esse prazer, gostar disso. Tem irmãos que não se falam, tem irmãos que não se olham nos olhos, passam anos e anos dessa forma. Você tem que ter prazer em estar do lado da sua esposa, por mais que muitas das vezes a mulher fala pra caramba, né? Muitas vezes, mas nós temos que saber administrar isso aí, né? Saber administrar isso aí, porque tem momentos que a gente quer parar e, desculpa. Glória a Deus, aleluia. E às vezes acontece, irmãos, brigas vêm por causa disso, falta de saber administrar isso, falta do casal não saber administrar isso. É aquele momento que o marido tem que dar atenção à mulher, ela quer a nossa atenção e a gente não dá, a gente prefere dar atenção a outra coisa, ao futebol, à televisão, ao amigo, né? Aquilo que satisfaz a nossa carne. A gente prefere isso e a mulher está esperando ali a nossa atenção. Temos que aprender isso, irmãos. Está acabando com muitas famílias, muitos lares destruídos porque o casal não está sabendo administrar o lar. Hoje, qualquer esparrãozinho já quer logo separar, irmãos. A falta de temor se instalou de uma forma até dentro das igrejas e algumas longe, olha, irmãos, lá no alto escalão. Temos que aprender a nos tolerar, homens e mulheres, maridos e esposa, filhos e pais. Então a tristeza não pode ter lugar dentro do lugar em que nós tínhamos que ter mais prazer. O nosso trabalho não pode ser mais prazeroso do que o nosso lar. A nossa escola com os nossos amigos não pode ser mais prazeroso do que estar dentro do nosso lar com a nossa família. Que é isso, irmãos? Eu me sinto mais bem no meu trabalho do que em casa. Que negócio é esse? Eu me sinto mais bem quando eu estou na escola do que em casa. Está errado, irmãos. Glória a Deus. Passa o dia todo no trabalho, quando chega em casa começa a tribulação. Isso é falta de saber administrar o casamento. Preferia estar trabalhando? Não! Preferia estar em casa. Você tem que passar 8 horas no seu trabalho pensando na sua família. É o que eu gosto. Agora a gente começa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Daqui a pouco eu estou terminando. Então, a tristeza, ela não pode ter lugar no nosso lar, no ambiente de família. Lucas 15, 8, 9, 22 diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrar? E achando-a, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Mas o pai disse aos seus servos:
trazer depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e pôr-lhe um anel no dedo, aleluia, e alparca nos pés. Esse é o versículo 22. Vai estar citado para o alegria no lar. Aleluia. A esposa e os filhos têm que ansiar. É essa a palavra certa? Acho que é ansiar pela chegada do marido. A mulher que trabalha na rua, né? O marido tem que desejar chegar logo à noite para ver a esposa e os filhos. Os filhos têm que parar com esse negócio de só pensar em rede social e desejar que os pais que trabalham fora cheguem logo para matar a saudade. Nós temos que sentir saudade um do outro. Essa falta de sentir saudade um do outro está matando muita gente, mas em nome de Jesus, isso vai cair por terra na sua vida nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. A mulher perdeu a dracma, mas ela ficou triste, irmãos. Ficou triste, mas ao mesmo tempo que ela ficou triste, ela se deslumbrou para achar essa dracma, porque ela sabia que quando ela achasse, o coração dela ia se alegrar. Aleluia, ela não deu lugar à tristeza, porque entrando no coração dela rapidamente foi a alegria. Como é ruim, né? Você está em casa, não fala com a esposa, o esposo não fala com ela. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Nos casais mais perfeitos da terra acontece, mas não podemos dar lugar. A Bíblia vai dizer o seguinte: não se deixe só, se for sobre a sua ira. Aleluia. Desentendeu com o marido, desentendeu com a esposa, desentendeu com o filho. Aleluia. Busque com medo de consertar tudo para a alegria voltar ao lar. Quem me viu triste é quando os meus estão tristes comigo. Aí eu fico, acaba comigo. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos carne e osso, somos homens. E o homem está sujeito a errar, mas pode acertar também, da mesma forma que errou. Quarto, vai terminando, irmãos. Se tivesse brindado antes, né, eu já estava bem adiantado. Mas vamos lá. Outra coisa que nós temos que fazer vai ajudar. Fazer com que a casa esteja sempre cheia de luz. Mateus 5,15. Mateus 5,15 e 16 vai dizer o seguinte: nem os que acendem uma candeia colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Isso aqui vai falar de testemunho. Testemunho do pai, testemunho da mãe, testemunho dos filhos. Aí você tem lá seu pai que não é crente, sua mãe que não é crente, dá mau testemunho, vai ganhar como para Jesus? Não ganha. Ganha. Porque não vê diferença, não vê algo diferente de você. Quando eu aceitei a Jesus, rapidamente mudou a minha vida, não nada a ver. Hoje talvez seja pior do que quando eu aceitei a Jesus. Porque lá a gente está no primeiro amor, né? Mas todos vimos, e a minha família viu essa diferença. Hoje, a minha família inteira
exceto o irmão que mora comigo aqui, que não aceitou Jesus, mas vai aceitar ele em nome de Jesus. E olha que minha família é grande. E aí vem a neta, os tio avô, netos, filhos, tudo na presença do Senhor. Testemunho. Você é luz. Você é luz lá na sua escola. Você é luz lá no seu trabalho. A mesma luz que resplandece na sua vida, que sai de você para os outros lá, tem que sair de você para a sua família, para os seus filhos, para a sua mulher, para o seu esposo, e assim vai. E assim vai. E às vezes nós não vigiamos e damos mau testemunho dentro do nosso lar. E aí pega aquele filho fraco, que não é alicerçado, aí enfraquece mais ainda. A culpada é ele, não é você. Olha você que não foi filho na hora que tinha que ser filho, não deu testemunho para ele na hora que tinha que dar. Amém, irmãos? Tinha mais 3 tópicos aqui, mas eu vou parar por aqui, importantíssimos também. Talvez em outra oportunidade, se me pegarem de surpresa, se pegar hoje, a gente fala sobre. Mas irmãos, eu vou falar a última coisa para vocês esta noite. Olha para cá vocês, todos, podem vir comigo. Aprenda a valorizar aquilo que é o bem mais precioso na terra, a sua família. Aprenda a defender a sua família das investidas do diabo. Aprenda a defender o seu lar. E Deus ele nos dá as armas necessárias para nós defendermos a nossa família. Porque muitas das vezes perdemos muitas guerras porque não usamos as armas que Deus nos deu para usar. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado aí ao Ministério de Família aí por ter me dado essa oportunidade. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.